Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e esse vídeo é especial para você que quer ideias de como utilizar jogos feitos no Google Apresentações com seus alunos nas suas aulas remotas. Gente, não é demais você usar uma ferramenta simples que você pode aprender a mexer tranquilamente? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho ideias para educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Essas propostas são totalmente adaptáveis e eu quero ajudar você a tornar suas aulas mais dinâmicas e mais produtivas. A ideia desse vídeo, pessoal, é trazer para vocês algumas ideias de como utilizar o Google Apresentações ou Google Slides nas suas aulas, além daquele comum para passar os slides para os seus alunos. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é o modelo de flashcard e ele já se encontra pronto quando você abre o seu Google Drive e clica para fazer uma apresentação, para criar uma apresentação. E aí, ao invés de criar um novo, você vai clicar em usar modelo. E no modelo você tem o flashcard. O que é bem legal dessa função? Ele já está configurado para que você clique e o flashcard te leve para outro lugar. Eu fiz algumas alterações aqui e vou mostrar para vocês como ficou essa alteração. Então, esse flashcard aqui eu fiz pensando num professor de inglês, mas você pode usar para qualquer disciplina, dependendo da sua imaginação e necessidade. Esses flashcards são das household chores, ou das tarefas de casa, né? Tarefas domésticas. Quando eu clico aqui em qualquer lugar da minha apresentação, ele me leva para esse flashcard que eu fiz com Make the Bed. Então, Make the Bed. Qual tarefa, né? Aí eu posso já lançar a pergunta para o meu aluno, né? Which one is Make the Bed? Qual das imagens a seguir, né? Qual delas é o Make the Bed? E aí aparecem essas três imagens. Ah, mas é só isso? Aí o meu aluno, vamos supor que ele ache que make the bed é a segunda. Try again. Ele vai tentar de novo, ele clica aqui, ele volta para a atividade. Ele acha que é essa daqui. Try again. Aí ele não lembra de jeito nenhum. Claro que agora ele só tem uma opção, né? Mas daí ele não lembra, então ele vai para Remember the Shores. Então ele clica aqui e ele vai abrir o site que eu programei para que abra, tá? Então, você já tem essa revisão. Ah, e o aluno fez a revisão, relembrou o que eu queria. Eu posso colocar direcionando para um site externo ou até mesmo para outro slide de revisão. É bem bacana esse tipo de função. E aí ele vem no Try Again e vai lá e acerta. Good job! Next! Então, ele vai para a próxima pergunta. Então, você pode usar para revisar, você pode usar para apresentar o vocabulário, para fixar quando eles precisam relembrar, né, aquele vocabulário. Então, aqui eu coloquei a imagem de um ferro de passar. Você poderia perguntar para os alunos, né? What activity is it? E aí os alunos iriam fazer as suas tentativas. E depois que eles fizessem as tentativas ou que você julgasse necessário, você clica e iron the clothes. Então, legal, né? Eu posso apresentar o conteúdo dessa forma, ou eu posso fazer uma revisão, eu posso fazer um joguinho. E agora a gente tem uma outra opção de jogo. Eu vou te mostrar opções que servem para educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Esse layout eu peguei no slidesgo.com. Então entrem lá, tem muitos slides prontos para vocês utilizarem, super bonitinhos. E esse daqui eu traduzi. Então as atividades estavam em inglês e eu passei para português. São atividades que podem funcionar com crianças de 5, 6, 7 anos mais ou menos. Então é o slide do Slides Go do Fique em Casa. Então a criança clica no jogar e aparece para elas todas as opções de joguinho que ela tem. Então, por exemplo, ela quer jogar o qual animal é esse? Ela clica aqui e ela já é direcionada. Você sabe qual desses é o leão? Daí a criança, por exemplo, clica no A.
tem até um barulhinho, né? Eu não gosto muito, eu acho um pouco desmotivador, eu retiraria. Mas como eu estou mostrando para vocês o slide, né, é importante deixar. Então, ops, jogar outro jogo ou tentar novamente. Tentar novamente, ela clica aqui. Então, leão. Você acertou. Ele pode jogar de novo ou jogar outro jogo, que quando ele clica aqui, ele vai lá para aquele comecinho. Então, ele quer jogar de adivinhar a cor. Qual é a cor das cenouras? Ah, é amarelo. Não. Tentar novamente, laranja. A gente vai para jogar outro jogo de quantidade, né? Também é bem legal. Então, quantos? Então, quantos carros há na estrada? A criança vai lá, 1, 2, 3. Ah, ela acha que o número 3 é esse, por exemplo. Ops, tentar novamente. 3. E são jogos que você pode customizar conforme a sua necessidade. E esse template já está disponível para você lá no slidesgo.com. A gente tem aqui também, né, um outro template do Slides Go, mas esse não estava como esse tipo de joguinho que eu coloquei aqui, ele estava como outro tipo de jogo. Então, nesse, quando você clica em começar, ele dá uma mensagenzinha, né? Olá, que bom ter você aqui, vamos jogar? E aí escolhe qual é a sua série, né? Qual é o seu ciclo. Então, educação infantil. Então, educação infantil, a atividade é qual é maior, né? Uma atividade de matemática. Jogar. Então, qual animal é maior? É o urso ou é o gato? Ai, a criança achou que é o gato. Que tal olhar mais uma vez? Voltar. Vocês viram que eu fiz uma modificação nessa abordagem, né? Eu não gosto daquele fazendo assim, e nem você errou, você acertou, mas dar um direcionamento, né? Então, que tal olhar mais uma vez? Voltar. Qual animal é maior? O urso. Você acertou. Qual é a próxima? Então, eu clico lá. Qual objeto é maior, o copo ou a jarra? Ah, a criança acha que o objeto maior é o copo. Que tal olhar mais uma vez? É a jarra. Você acertou. Para a educação infantil, que tem como uma das habilidades propostas reconhecer tamanhos, comparações, essa atividade ela é perfeita porque a criança já tem o feedback na hora e ela pode jogar no tempo dela, ela pode participar do jeito dela e pode rever quantas vezes quiser. Para a gente retornar, a gente vem e clica na casinha. Fundamental 1. Para o Fund 1, nós temos uma atividade de educação física, com as regras do futebol. Saber as regras é tão importante quanto saber fazer um passe, né? Então, os alunos precisam desse conhecimento para jogar futebol. Então, eu venho aqui no Começar e vai aparecer para mim as minhas cartinhas. Esse jogo é de cartas, né? Perguntas e respostas. Eu fiz 3 ali exemplos. Então, quando a criança clica no número 1, ela é direcionada para esta pergunta. Cada partida tem minutos de duração. Aí ela vai pensar, vai responder. Você pode fazer, por exemplo, numa aula durante o Google Meet. Você faz a pergunta, pode ser direcionado, pode ser uma brincadeira de times. E quem souber, quem responder certo, quem responder primeiro, marca um ponto. Então, para que você tenha já a resposta na sua mão, você clica aqui. Cada partida tem 90 minutos de duração. Voltar, eu clico aqui em cima. Aí o grupo sorteado escolheu o número 3. No número 3, a pergunta é: o vencedor da partida é aquele que conseguir fazer o maior número de... Muito fácil essa, né? Clico aqui, maior número de gols. Então, eu tenho um jogo de cartinhas onde eu clico, volto, tenho a resposta, depois eu clico, aparece a pergunta com a lacuna, depois a resposta, depois eu volto. Então, é um jogo muito interessante para ser feito em aulas síncronas, um jogo síncrono para você fazer de forma simples, somente projetando a sua tela para eles no Google Meet ou no Zoom. Fund 2. E para o Fund 2, nós temos um joguinho de perguntas e respostas. Então, começar.
A gente clica, esse também pode ser feito de modo síncrono ou assíncrono. Síncrono, quando você, aqui inclusive você pode trabalhar, se você estiver de modo síncrono, com o jogo da velha. Quem acerta marca o ponto, quem erra não marca, obviamente, e eles podem visualizar, só que aí só você altera esse arquivo, né? Então você toma lá o cuidado, né, de quando for alterar não deixar mostrar para eles, porque senão eles vêm as próximas perguntas. Então ele quer a área 2. Qual é o predicado da oração? Minha mãe e meu pai estão em casa. Aí você tem as opções, 3 opções: estão em casa ou estão em casa. Ah, eles acham que é só em casa. Então, eu pergunto, né? Que tal ler mais uma vez? Minha mãe e meu pai estão em casa. Então, ele revê as opções. Ele clica no estão em casa. Vai aparecer para ele, você acertou. Aí, o próximo grupo, você vai lá no tabuleiro. O próximo grupo quer o número 1. Então, você clica no número 1. Qual é o sujeito da oração? Minha mãe e meu pai estão em casa. Antes era o predicado, agora o sujeito. As opções: minha mãe, meu pai e minha mãe. Ah, ele acha que é só o minha mãe. Que tal ler mais uma vez? Minha mãe e meu pai. Você acertou. Então, pode ser de uma revisão para ele trabalhar de modo assíncrono e você pode trabalhar com um jogo. Você vai alterando e vai virando um jogo da velha. Você pode até fazer um slide a mais só com o tabuleiro para você preencher no momento. E, por fim, para o ensino médio. Então, no ensino médio, um jogo de artes e períodos literários. Então, adivinhe o período. Clique no período artístico de produção da obra. Então, a gente tem aqui a Mona Lisa e vão aparecer as opções. É o Barroco ou é o Renascimento? O aluno achou que é o Barroco. Ele clicou. Que tal ler mais uma vez? Ele clica no ler novamente. Clica lá. Renascimento. Você acertou. Próxima pergunta. Nessa, para ele pensar na escola literária. Então, qual escola literária está situada no mesmo período da obra? Então, a gente está falando de Renascimento. Renascimento, não existe a escola literária do Renascimento, que está inserida nesse período. É o Barroco ou é o Classicismo? Ah, é o Barroco. Que tal ler mais uma vez? É o Classicismo? Você acertou. Se esse conteúdo te ajudou, envia para os seus colegas, deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo que esse conteúdo fez a diferença na sua aula, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!